Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma quinta-feira aqui reunidos, né? Boa noite aos nossos amigos e amigas da internet, que mais uma vez também nos acompanham de casa. Sejam todos bem-vindos, né? Abençoado seja, né? Uma quinta-feira importante essa, né? Num período tão comunicativo, né, com Cristo, né? No momento em que a gente já entra nesse período de abril e tudo remete a Ele, né? Aquele momento do Calvário, aquele período em que acho que ficou mais forte ainda os ensinamentos que Ele veio para nos deixar, né? Foi os momentos finais dele, da sua passagem aqui na Terra, né? Coincidentemente, uma quinta-feira importante para o nosso aprendizado, né? Como de costume, vamos aos nossos recados, né? Todas as terças-feiras continuamos com os nossos estudos, são feitos de forma online, né? Ficamos felizes que a cada terça-feira vai aumentando o nosso grupo, mais participantes, isso são mais pessoas aproveitando a oportunidade, né, do ensinamento e com o privilégio de poder fazer isso de casa, né? Já que a gente sabe que nem todo dia é possível se deslocar por alguns compromissos, né? Então a gente continua estudando as obras básicas, né, de André Luiz, estamos estudando Missionários da Luz. Quem estiver online e tiver interesse de participar, nas nossas redes sociais, procure pelo Flávio, ele faz a inclusão de vocês pelo nosso grupo do WhatsApp. E aqui os presentes também podem falar com a Rita ali no comecinho, que ela explica como funciona, certo? Também reforçando que todas as quintas-feiras, a exemplo dos nossos estudos, já há um pouco mais de um mês, existe a evangelização infantil, começa no mesmo horário do nosso. Nós sabemos o tanto que é importante, né, para a família como um todo, o acesso ao conhecimento, ao estudo e a proximidade com Jesus, né? Então, no momento em que os pais, os familiares estão aqui aproveitando dessa santa oportunidade, as nossas crianças ali também estão já conhecendo o caminho. E aí um pequeno ponto que é importante, aqui todas as crianças são bem-vindas, né? Às vezes o pai, a mãe fica preocupado que a criança chora, né? Aquele desconforto para ela, isso não é problema. Tragam as crianças, venham para cá, ali nós cuidaremos dela. As tias Flávias agora vão começar a fazer uma divisão por faixa etária, né, da meninada, mas toda vez tem atividade, tem estudo, tem ensino. Então, venham, são todos bem-vindos, tá? A casa, como todos sabem, tem o trabalho que nós fazemos de assistência, né, às famílias. Uma vez por mês a entrega das cestas básicas, e aí a gente conta muito com as doações, com os trabalhos de alguns supermercados que nos permitem estar lá algumas vezes por mês para fazer a arrecadação com as pessoas que vão até lá, né, para adquirir de alimentos. E algumas oportunidades a gente faz algumas ações específicas. Acho que esse é o segundo mês, né, Bel? Nós estamos oferecendo pão de queijo, né, que nós temos aqui para venda, que na verdade a gente acaba arrecadando uma parte dele justamente para nos ajudar na assistência dessas cestas básicas, tá? R$25 o pão de queijo. Antes de chamar o nosso irmão Paulo para a palestra, vamos, como de costume também, né, elevar o nosso pensamento à espiritualidade, nos conectar com Jesus, sabendo todos nós que a espiritualidade já está há longas horas aqui exercendo o trabalho, né? Preparando o ambiente para nos receber, para nos oferecer aquilo que nós necessitamos. Os trabalhos que nossos irmãozinhos desencarnados que aqui já estão também já começaram. Então agradecer a Deus, a Jesus, a Deus, a espiritualidade por essa oportunidade maravilhosa. E que a gente, assim que adentramos a casa, consigamos deixar lá fora todas as nossas preocupações, todos os nossos anseios, né? Aquilo que acaba nos tirando o equilíbrio, a nossa concentração. Vamos manter o nosso coração, as nossas mentes serenas, aproveitando o máximo possível que o nosso irmão Paulo vai trazer de ensinamentos para nós. E nesse momento já receber também de Jesus, da espiritualidade, aquilo que nos é necessário, não é? Então assim, mestre amado, eu te peço a sua presença, a sua luz, nos assistindo,
nesses breves momentos que estaremos juntos, em comunhão, em Teu nome. Vamos continuar os estudos do livro Boa Nova, como já estamos fazendo há algumas semanas. Hoje, o capítulo de hoje é Joana de Cusa. Nosso irmão Paulo Martins vai nos agraciar mais uma vez com a presença dele e com os estudos. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ela esteja sempre em nossos corações. E hoje estamos aqui agradecidos por esta oportunidade de fazer algumas reflexões, de contar uma história de uma mulher. Neste livro Boa Nova, que é uma das obras-primas do nosso querido, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, não é? E nesse caso não por Emmanuel, mas por Humberto de Campos. E especialmente esse capítulo 15, cujo título é Joana de Cusa, ele é emocionante. Todos os capítulos são, mas esse é emocionante, não é? E nós gostaríamos de começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, lembrando um pouco das mulheres do Evangelho. E quando nós vamos buscando algumas referências, nós vamos observando que realmente são poucas aos trechos do Evangelho que faz referência às mulheres. E algumas sequer têm o nome citado. Como, por exemplo, nós vamos trazer algumas passagens: a mulher com fluxo de sangue, a viúva de Naim, a mulher adúltera, a filha de Jairo, a sogra de Pedro. Então a gente percebe que ainda numa sociedade machista, numa sociedade onde a mulher não tinha direitos, era uma propriedade, são pouquíssimas as referências. Mas isso não significa que elas não eram importantes. Pelo contrário, nós vamos ver aí, citar algumas mulheres importantíssimas. Mas, justamente por esta sociedade que não valorizava a mulher, então nós vamos ver em alguns momentos a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela era tida como impura. Ela não podia tocar ninguém e nem ser tocada por ninguém. Então só por aí a gente já percebe o quão difícil era a vida das mulheres naquela época. Melhorou um pouco hoje? Melhorou. Mas ainda estamos muito longe de ter na nossa sociedade uma igualdade. Mas nós temos alguns nomes no Evangelho de mulheres que são fortes. Quando a gente fala desses nomes, a gente sente algo que realmente é muito forte. E o primeiro nome que a gente lembra aqui, Maria, a mãe de Jesus. Quando nós falamos o nome, lembramos o nome, a figura de Maria, nos vem uma mulher forte. Porque, gente, para ver o filho, passar o que passou, ver o filho ser crucificado, imaginemos a dor no coração de Maria.
mas também nós vemos a fé que ela tinha, a confiança que ela tinha em Deus, para suportar tudo aquilo que ela estava presenciando. E o que dizer de Maria de Magdala, né? Ou Maria Madalena, como a gente encontra normalmente nos evangelhos. E o que dizer de Maria de Magdala, que transformou a sua vida, porque o Cristo tem essa capacidade de transformar as nossas vidas. Mas para que isso aconteça é necessário que a gente se coloque, que abra o coração e permita que o Cristo faça essa transformação. E Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ao encontrar Jesus, permitiu que o Cristo tocasse o seu coração. E a partir daquele momento, meio que à distância, por conta do próprio preconceito, ela seguiu o Cristo. Podemos dizer que era uma discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que dizer das irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que Jesus sempre visitava? E lá teve um diálogo importante com elas, porque uma se preocupava com os afazeres da casa, a outra se preocupava mais com a questão espiritual. Então Jesus orienta, né, que o mais importante são as coisas do Espírito. E aqui nós vamos destacamos uma outra personagem, que é título desse capítulo 15, que é Joana de Cusa. Naquela época, não era exatamente um sobrenome que as pessoas tinham, mas existiam 3 possibilidades. Ou a pessoa era identificada da cidade onde vinha, por exemplo, Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, ou seja, Jesus tinha vivido na cidade de Nazaré, não é? Maria também. Um outro, Natanael ben Elias, Natanael filho de Elias. Então, e nós vamos ter também, ou então, a mulher era identificada com o nome do marido. Por que nós estamos dizendo isso? Porque Cusa não era o sobrenome de Maria, mas sim era o nome do esposo de Joana. Eu tinha dito de Maria, não, perdoe, tá? Cusa não era o sobrenome de Joana, mas era o nome do marido dela. Então, Joana de Cusa era a forma que ela era identificada naquela época. E nós vamos encontrar algumas citações de Joana no Evangelho. São raras, mas tem. Lá em Lucas, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 3, nós vamos encontrar o seguinte: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Isso é importante, porque a hora que a gente vai entrar no contexto de Joana, nós vamos entender bem essa questão aqui que Lucas está falando, né? E uma outra citação também do próprio Lucas, só que lá no capítulo 24, nos versículos de 9 a 11, ele diz assim: e voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Então, quando Maria de Magdala, ou Maria Madalena, foi contar para os discípulos que Jesus
na concepção da época havia ressuscitado, é o que está dizendo aqui. Os discípulos não acreditaram nelas, não é? Mas então nós vamos vendo essas citações aí, dessa mulher tão importante no Evangelho, que era Joana. Para que a gente continue entendendo um pouco o contexto, nós vamos falar um pouquinho, né? Porque o Lucas diz assim, que Cusa era o procurador de Herodes. O que ele quer dizer? Quem era Herodes? Vamos falar um pouquinho da família Herodes. A família Herodes, ela vem da época do próprio nascimento do Cristo, Herodes o Grande. E a família Herodes sempre esteve envolvida com muitos problemas, com muitas atitudes de desamor. Então foi no reinado de Herodes o Grande que, por exemplo, ele mandou matar todas as crianças, não é? Nascidas, porque tinha a profecia da vinda do Messias. Então, quando a profecia se cumpriu, ele, temendo perder o seu trono, ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Depois, o seu filho, Herodes Antipas, não é? Que o sucedeu, também era tido como um rei não muito prezado pelos judeus, porque ele não tinha uma vida reta, uma vida correta. Ele se casou com a esposa do seu irmão. Foi Herodes Antipas que mandou decapitar João Batista, e ele próprio também, não é? Foi um dos responsáveis pela crucificação de Jesus. Então a gente vê que essa família Herodes, do seu pai, do seu filho, desde quando eles assumiram o poder, eles foram se utilizando desse poder, desse reinado, em benefício de si próprio. E nós vamos observar que nessa época, a própria Palestina, onde residiam, onde moravam os judeus, eles eram dominados por quem? Pelos romanos. Os romanos eram antigamente o que os Estados Unidos é hoje. Só para a gente ter uma ideia do potencial militar, não é? De força. Então o povo palestino, o povo hebreu, o povo judeu, eles não eram um povo que tinha total liberdade. Eles tinham que pagar os tributos para Roma. Eles eram praticamente obrigados a servir aos romanos. Então é nesse contexto, e Cusa, o marido de Joana, como nós dissemos, como está escrito em Lucas, ele era um funcionário de Herodes. Então o que acontecia? E ali, o Cusa, o marido da Joana, ele era um homem de muitas posses. Claro, como um administrador de Herodes, era natural que ele tinha muitos bens, que ele recebesse, que ele tivesse muitos bens ali, de uma forma honesta e também de uma forma desonesta. Porque tinha a hora que ele servia aos interesses dos judeus, tinha a hora que ele servia aos interesses dos romanos. Então a casa de Cusa era frequentada às vezes por romanos, às vezes por judeus, e até às vezes Herodes visitava a casa de Cusa. Então Joana sempre teve uma condição financeira muito boa, teve uma condição que
lhe transmitia uma segurança, mas ao mesmo tempo ela vivia ali, naquela casa, muitas dificuldades, muitos problemas, principalmente em questão de política. Herodes, rei, Roma, toda essa questão política. E ali então a casa onde ela vivia com seu marido tinha essa condição. O que é o caráter? E como era o caráter então de Joana? Nós vamos encontrar lá no Boa Nova, logo no início, Humberto de Campos dizendo assim: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, que lago era esse? O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, é o mesmo lago que ficava lá na região da Galileia, tá? Que era a região mais bonita da Palestina da época. Então, está dizendo assim, que acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Então essa era a condição de Joana. Uma pessoa extremamente dedicada, uma pessoa de nobre caráter. Sabe aquela pessoa reta, que tem um caráter reto? Aquela pessoa que sempre procura fazer a coisa certa, a coisa correta? Essa era Joana. Nobre caráter e uma dedicação. Era uma pessoa, era uma mulher dedicada. Então, quando ela conheceu o Evangelho, quando ela entrou em contato com os ensinamentos de Jesus, não é? A sua dedicação foi total. E como que ela contribuía? Além dela acompanhar o Cristo, além dela acompanhar Jesus, ela também auxiliava financeiramente. Porque nós vimos lá, né, em João, quando ele fala que a mulher de Cusa, procurador de Herodes, e muitas outras que o serviam com seus bens. Ou seja, ela, além de ajudar, além de seguir Jesus, ela ajudava o grupo de Jesus e os discípulos de uma forma materialmente, com bens, para que Jesus pudesse exercer aí o seu ministério de amor e de bondade. Tá? Então, essa era Joana. Só que o que acontece, né, gente? Se a gente for pensar bem, sempre quando nós vamos buscando a nossa renovação, a nossa transformação através do Evangelho, em várias situações algo começa a se transformar. Nós já não compactuamos mais com algumas situações. Nós já buscamos, já não aceitamos mais algumas situações, às vezes, dentro do lar ou na sociedade, em alguma forma, em qualquer lugar. E isso gera o quê? Divergências. Então Joana começou a ter divergências, problemas com o seu esposo, com Cusa. E ele, por sua vez, por já conhecer a mensagem de Jesus, e qual era a mensagem do Cristo? A mensagem de Jesus sempre nos remeteu ao amor, à esperança, à igualdade, à fraternidade, à união, à esperança e tantas, né? E tantas outras qualidades, tantas virtudes. E era exatamente o oposto que vivia Cusa. Materialista, cheio de poderes materiais, de dinheiro, de riqueza, de pessoas tidas como nobres materialmente falando. E aí não dá certo, gente, tem conflito. Começa a existir os conflitos. E era o que Joana estava vivendo dentro do seu lar. E Cusa, como nós dissemos, ele não suportava a mensagem de Jesus.
Ele não gostava, justamente pela divergência, pela diferença, um buscando as coisas materiais, o outro trazendo as verdades espirituais. Então é um conflito. E é um conflito que às vezes nós vivemos hoje, nas nossas vidas. Vivemos. E todos os dias, ao acordarmos, quando nós acordamos, quando nós nos levantamos, nós temos escolha. E aí vem o conflito. Eu vou atender aos interesses materiais ou eu vou atender aos interesses espirituais? Todos os dias, quando eu abro os olhos, me levanto, eu sou convidado a fazer escolhas na vida, a tomar decisões. E aí depende de cada um de nós qual ou quais são as decisões que eu estou tendo no meu dia a dia. Então esse conflito entre os dois, entre Joana e o seu esposo Cusa, a levou a procurar Jesus. Né? Então ela foi procurar o Cristo. E perguntando para Jesus, falando com Jesus, como é que ela ia conciliar o seu casamento com a nova fé que ela estava recebendo naquele momento. Essa era a grande dúvida de Joana. Como conciliar as duas coisas? O drama com o marido, que ela vivia, e os ensinamentos de Jesus. Então é esse conflito. E aí Jesus está lá no Boa Nova. Ele diz mais ou menos assim: Joana, quando ela vai conversar com o Cristo para tirar essa dúvida do coração dela, o que ela tinha que fazer? E Jesus diz assim: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. Todos os templos são de pedra. Gente, tudo é de pedra, né? Olha, tudo é transitório. Essa casa, a nossa casa, é tudo passageiro. Então Jesus está dizendo para ela, fala: olha, Joana, o que você está vivendo agora é passageiro. Tá? E aí ele continua. Então ele fala que os templos são de pedra. Tudo passa, tudo é passageiro. E diz: eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Então a proposta do Cristo é trazer o quê? É despertar esse templo da fé viva de Deus no coração dos homens. E continua: se o teu esposo não te compreende, a alma sensível, compreender-te-á um dia. Se é leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Olha a proposta do Cristo para Joana e para todos nós. Porque nós gostamos de quem gosta da gente. Nós amamos quem ama a gente. Mas quem pensa diferente, o que nós fazemos? Afastamos. E a proposta do Cristo é: aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai o vosso próximo, fazei o bem por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de serem chamados de filhos de Deus. Olha a proposta de Jesus, pedindo para que a gente ame os nossos inimigos. Talvez hoje a gente não tenha mais inimigos, mas tem sempre aquelas desavenças, sabe? Que dá uma cutucadinha aqui, dá uma cutucadinha ali, e a gente vai guardando, não é? Então, Jesus fala: olha, tá vendo aquele que está te cutucando, ou aquela, né? É ele que você tem que respeitar. É ele que você tem que compreender. É ele que você tem que se esforçar para amá-lo.
Então esse é o nosso esforço. Se amai aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Então amar quem ama a gente é fácil. A proposta de Jesus para Joana fala: olha, vai lá e ama o teu marido. Porque se hoje ele não te compreende, essa é uma condição transitória. Amanhã ele te compreenderá. Se fôssemos continuar lendo, era isso que Jesus estava querendo dizer. E Joana sentiu um certo alívio no coração, mas ela insistiu. E ela pergunta assim: mas não julgueis acertado que lute por impor os vossos princípios? O que ela queria fazer? Ela queria impor para Cusa, para que ele mudasse. E às vezes a gente não faz isso, gente. A gente vem à casa espírita, ou a igreja católica, algum templo reformista, e a gente se identifica com aquele local. E a gente acha tão bom que a gente quer obrigar o outro a seguir. Porque a gente acredita que é bom para a gente, que vai ser bom para o outro. Tudo bem, mas o outro tem o tempo dele. E a mensagem do Cristo nunca é para o outro, é sempre para mim. Então, a transformação que eu tenho que realizar não é no outro, mas é em mim mesmo. Porque cada um, como eu disse, ela tem o seu tempo. Então Jesus disse assim para ela: quanto à importância das palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então a mensagem do Cristo, ela tem como fundamento a nossa transformação. É transformar o nosso ser. Esse é o objetivo. E diz assim: filha, vai e ser fiel. E Joana então voltou para o seio da família. E a partir daquele momento, ela decide não olhar mais para as coisas negativas que o marido, mas apenas para as coisas boas que ele fazia. Porque todos nós temos a nossa parte boa e temos a nossa parte não tão boa. E o nosso olhar? Às vezes a gente olha aquela pessoa, a gente só foca ao lado, mas será que ela não tem algo de bom? É claro que ela tem. Todos nós temos os dois lados ainda. O lado que fazemos as coisas boas e o outro lado que ainda precisamos trabalhar. Então Joana começa a olhar somente para as coisas boas, mudando a sua vida, mudando o seu olhar para o seu marido, e é o que nós temos que fazer. Vamos tirar essa questão da família, mas hoje, gente, a gente tem que ter um olhar diferente para a vida. Às vezes nós assistimos na televisão, ouvimos no rádio, ou nas mídias sociais, coisas às vezes negativas. Mas será que é só isso que existe no nosso mundo? Não! Existem muitas, e eu tenho certeza que as coisas boas são muito maiores que as coisas ruins. Tenho certeza absoluta disso. Mas o que aparece? Infelizmente ainda, as coisas não muito boas. Então a gente tem que mudar o nosso foco. Não ficar apenas com o foco nas coisas negativas, mas olhar a vida como um todo. E que não caia uma folha sequer sem que tenha permissão de Deus. Então vamos mudar o enfoque da nossa vida. Tirar das coisas negativas, deixar de sermos pessimistas para sermos pessoas otimistas. Olhar a vida como ela realmente é. Uma bênção, uma dádiva de Deus para todos nós. Então era o que Joana fazia.
Joana decidiu olhar as coisas boas da vida. É uma mudança importante. Mas o tempo vai passando, e o tempo passa para todos nós, não é? Vai passando. Cusa, o seu marido, foi perdendo todo aquele poder, foi perdendo toda aquela riqueza. Por conta dessas coisas materiais, ele começou a ficar doente. E como vai acontecer com todos nós, chegou um momento que ele desencarnou, morreu, voltou à pátria espiritual. E Joana começa então, a partir daquele momento, a ter que sair de dentro de casa, a trabalhar para trazer o sustento. Eu esqueci de dizer que agora ela tem um filho. Então ela é obrigada a trabalhar para trazer o sustento. Mas ela fazia isso já com o coração renovado. Não era mais um sacrifício para ela trabalhar, como às vezes para nós. Quem não chega no domingo à noite, ouve a musiquinha do Fantástico, não é? Já começa a se sentir mal ou escorrer uma lagrimazinha no canto dos olhos assim, pensando que precisa trabalhar no dia seguinte. Joana, para ela, o trabalho já não era mais um sacrifício. Então ela utilizava do trabalho dela para que ela pudesse ajudar as pessoas. E nós podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Às vezes nós achamos que o trabalho, que nós só auxiliamos alguém na casa espírita. Quer mais? Lógico, tá uma delícia. Às vezes nós acreditamos que nós só podemos ajudar, só vamos ajudar alguém na casa espírita. Isso não é verdade. O cristão é cristão em qualquer lugar. É dentro da casa espírita, é no lar, é no trabalho. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos ajudar a fazer o bem. Obrigado, querido. Nós podemos fazer o bem. E é o nosso dever. Não de ser perfeito, mas de lutar para sermos homens. Quando eu falo homens e mulheres, tá? Homens de bem. Então, Joana aproveitou o trabalho profissional dela, que ela precisava para cuidar, para fazer o bem. E assim nós também precisamos fazer. Só que o tempo vai passando. Mais uma vez, o tempo vai passando. E como diz Humberto de Campos, os cabelos brancos já vão tomando conta. E nós vamos encontrar então Joana no ano de 68, já agora em Roma, não é? Lá presa. Por quê? O circo, já ouvimos falar do circo de Roma, né? Os romanos tinham o imperador como um verdadeiro Deus, Deus com D minúsculo, viu? Então todos aqueles que amavam o Deus verdadeiro, que seguiam a Jesus, que é quem veio trazer a vontade de Deus para nós, eram perseguidos pelos romanos. Eram perseguidos. E iam parar onde? Sabe onde? Lá nas arenas, para serem ou comidos por leões, ou serem atirados, né? Serem presos a troncos e lá serem queimados. Esse era o final dos cristãos. E é lá que nós vamos encontrar Joana, já com os cabelos brancos, e o seu filho, que não fala o nome dele, mas estavam lá, presos no momento em que estavam para ser mortos. E eis que então o seu filho diz assim para ela, isso é muito tocante, gente. Mãe, abjura, quer dizer, publicamente abandone a sua fé. Abjura. Não está vendo, mãe, que eu estou aqui preso, que nós vamos morrer? E naquele instante, quem é mãe sabe a dor que é ouvir a súplica do filho.
que pedia para que ela abandonasse a sua fé, a fé que tinha levado ela até aquele momento. E ela, com o coração dilacerado, ouvindo aquele pedido do filho, mas a sua fé era uma fé firme, uma fé forte, uma fé viva, porque ela tinha convivido com Jesus, ela tinha aceitado a mensagem de Jesus. E para todos nós, e para todos aqueles que aceitam, que convivem com Jesus, no seu coração, no seu íntimo, possui uma fé inabalável. Inabalável. E naquele instante, então, diante da súplica do seu filho, ela diz assim, eu tenho que ler, gente, porque não tem jeito, não tem jeito. Ela diz assim, cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Olha que coisa linda! Olha que naquele momento ali, ela pede para que o filho se cale. Porque as coisas que nós vivemos nesse mundo são transitórias. Nada vamos levar daqui. Absolutamente nada, nem o nosso corpo, nos diz Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo. E diante, então, dessa fala de Joana para o seu filho, um soldado que estava próximo chega, se aproxima dela e diz assim, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas, olha, arrepia, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Gente, sabe quem que ela estava amando ali? Aquela pessoa que estava ateando fogo nela. Olha a tarefa que nós temos, que muitas vezes as pessoas ateiam fogo no nosso coração. Mas Jesus nos ensina, nos convida a amar aqueles que muitas vezes nos ferem, mas que nós também, não tenhamos dúvida que nós também às vezes ferimos o nosso próximo. E aí, nesse instante, quando ela diz isso, não apenas a morrer, mas também a vos amar, Humberto de Campos diz que naquele momento ela sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Para todos nós que estamos buscando seguir Jesus, o Cristo está conosco. E nos momentos de maior aflição, nós podemos sentir a presença do Cristo a tocar os nossos ombros, os nossos corações e a nos dizer: filho, tem bom ânimo, eu estou contigo. Ele sempre esteve conosco, sempre está e sempre estará na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa jornada. Que Jesus, em seu infinito amor, possa abençoar a nossa caminhada, a nossa jornada, e que tenhamos um excelente fim de semana, lembrando do Cristo, não na cruz, mas em todo o seu amor, em toda a sua missão,
enquanto Ele esteve fisicamente entre nós, porque Ele ainda está e sempre estará espiritualmente. Que Jesus abençoe a todos nós, tenhamos uma excelente noite e um excelente fim de semana. E vou tomar meu chazinho. Nós queremos agradecer, né, ao nosso irmão Paulinho pela palestra, né? Muito linda a história de Joana de Cusa, né? É uma história muito emocionante sobre a fé, né? Sobre como nós estamos dispostos a amar, né? E como a gente tem que aprender a amar como esses cristãos que se doaram, né? Em nome de uma causa nobre que é o amor. Então a gente quer dedicar essa palestra de hoje a uma irmã nossa, assistida da nossa casa, que desencarnou, né? Muito jovem, ela tinha 36 anos, aqui no corpo físico, e ela teve um câncer, então ela estava passando por um processo muito doloroso de aceitação, né? Da descoberta, da sensação de que esse momento já estava se aproximando para ela. Então, onde ela estiver hoje sendo amparada, né? Sendo acolhida pelos nossos irmãos da luz, que ela possa receber as nossas boas energias, o nosso abraço, né? E que ela possa ser acolhida para um bom lugar de refazimento, de paz. Uma boa noite a todos os nossos irmãos da internet, agradecemos pela companhia e que Jesus também possa estar hoje à noite no lar de vocês. O Flávio vai fazer aqui a oração para nós, para a gente se encaminhar para os passos. Tá bom?